Quando você pensa em um terreiro de Umbanda, vem à sua mente medo, curiosidade, preconceito? E se alguém te perguntasse agora o que realmente acontece lá dentro, você saberia explicar? Talvez você nunca tenha entrado em um terreiro, talvez já frequente há anos, mas mesmo assim, nem sempre paramos para entender com clareza a estrutura espiritual e o propósito de um trabalho dentro da Umbanda. Hoje eu quero falar sobre isso de forma simples, sem exagero. Lembrando, cada casa tem a sua própria forma de viver e praticar a Umbanda. Fica aqui comigo, quero compartilhar essa reflexão com você. Fala galerinha do bem, tudo tranquilo? Bom, para você que ainda não me conhece, eu me chamo Felipe Componer, prazer. Seja muito bem-vindo ao canal Diálogo do Sagrado. Aqui a gente conversa sobre religião, espiritualidade e cultura de Minas Gerais, sempre com consciência, responsabilidade e respeito. Bom, e hoje eu quero falar sobre algo que ainda desperta muitas dúvidas e às vezes até preconceitos. Se você nunca entrou em um terreiro, talvez exista medo. Se você já frequenta há anos, talvez nunca tenha parado para observar cada detalhe que acontece ali. Que às vezes a gente sente medo do que não conhece e outras vezes a gente julga, já conhece tanto que a própria rotina dentro do terreiro faz com que a gente deixe de olhar com mais atenção para aquilo que já faz parte do nosso dia a dia, certo? E quando a gente não para entender, muita coisa acaba sendo mal interpretada. Existe muita informação sobre a Umbanda circulando por aí, mas pouca gente explica com clareza como um trabalho dentro de um terreiro realmente se organiza. E quando a explicação não chega, surgem interpretações equivocadas. Hoje, eu quero conversar com você de forma consciente e caminhar junto de maneira simples, acessível. Eu vou explicar o que normalmente acontece dentro de um terreiro de Umbanda. Bom, e eu já deixo claro aqui, eu estou trazendo uma visão geral, um modelo básico. Cada casa tem a sua organização, sua vertente, seus próprios fundamentos. Beleza? O objetivo aqui não é definir todas as práticas, é ampliar o seu olhar antes de qualquer julgamento. Porque quando a informação chega de forma clara, assertiva, muita coisa começa a fazer sentido. E percebemos que nem tudo é como disseram e dizem por aí. Talvez, ao entender melhor, você perceba que um terreiro não é um lugar de mistérios ou fantasia, mas um espaço de oração, orientação, disciplina espiritual e caridade. Um espaço de luz, de trabalho sério e de axé. Bom, antes de falarmos sobre o que acontece durante os trabalhos, é importante entender o que é de fato um terreiro de Umbanda. Porque muita gente ainda imagina coisas que não correspondem à realidade. Um terreiro é, acima de tudo, uma casa espiritual, um espaço religioso organizado, onde há responsabilidades, funções e condução espiritual. Não é algo aleatório, não é um grupo de pessoas reunidas sem direção. Há um dirigente espiritual responsável pela condução da casa. Médios se preparam para trabalhar com responsabilidade. E toda essa organização é sustentada por uma estrutura que dá base ao trabalho espiritual. Assim como qualquer outra religião tem
seus rituais, sua organização, a Umbanda também tem seus fundamentos. Cada terreiro segue uma vertente específica, influencia na forma como os trabalhos são conduzidos, mas no centro de tudo, o terreiro é um espaço de serviço espiritual, de orientação e da caridade. Uma coisa que muita gente não sabe é que o trabalho espiritual não começa quando os portões se abrem. Ele começa muito antes disso. Existe toda uma preparação que antecede a gira no plano material. Os médios recebem orientações que variam de casa para casa. Algumas pedem cuidado com a alimentação, outras orientam equilíbrio emocional, evitar excesso, manter orações e recolhimento. Dependendo do tipo de trabalho que será realizado naquele dia, algumas casas orientam cuidados mais específicos. Pode envolver evitar carne, não ingerir bebidas alcoólicas e, em alguns casos, manter até a abstinência sexual por um período antes da gira. Mas é importante entender que isso não tem nada a ver com punição. Não é regra moral. Ele está ligado à disciplina energética, ao entendimento de que o corpo do médium é instrumento de trabalho espiritual. Cada casa tem a sua própria orientação, como eu já informei antes. Não existe uma norma única que valha para toda a Umbanda. Porque quando o médium se coloca dentro de uma corrente mediúnica, ele não está ali apenas para participar de um momento. Ele escolhe estar ali assumindo o compromisso com o trabalho espiritual. Naquele instante, ele dedica o seu tempo, muitas vezes até cansado, vindo de um dia exaustivo de trabalho. Às vezes, está tentando deixar os seus próprios problemas do lado de fora do terreiro. Em outras ocasiões, está abrindo mão de momentos com a família para estar ali. Porque a mediunidade dentro da Umbanda não é palco, ou pelo menos não deveria ser. Uma escolha feita aqui no plano material e para aqueles que acreditam, talvez até antes do próprio nascimento. Porque além da preparação no plano físico, existe também o lado espiritual. Dentro da compreensão da Umbanda, quando uma gira ela é marcada, ela é organizada, quando uma data é definida, o trabalho já começa a ser organizado no plano astral dias antes. As entidades que irão atuar naquele atendimento já se movimentam. A corrente espiritual começa a se estruturar. A energia daquele dia começa a ser alinhada. Ou seja, quando o portão se abre e as pessoas entram no terreiro, a egrégora daquele ambiente, os espíritos que vêm trabalhar naquele dia, naquela gira, toda a organização do plano espiritual já estão em movimento. Tudo já está funcionando em sintonia. Como uma engrenagem bem estruturada e alinhada, preparando o campo para que o trabalho aconteça da melhor forma possível. Nada começa ali, naquele instante. O que nós vemos é apenas a parte visível de algo que já vinha sendo preparado. E talvez seja justamente isso que muita gente nunca percebeu. Antes mesmo de alguém incorporar, antes mesmo do primeiro atendimento começar, já existe organização, disciplina e responsabilidade envolvida. Talvez, quando a gente entenda isso, o olhar começa a mudar. Porque muito aquilo que parecia mistério começa a fazer sentido. Mas tudo isso ainda é só o começo. Porque no próximo vídeo eu quero te mostrar o que realmente acontece quando a gira começa. Como os trabalhos se iniciam,
como a corrente se forma e como se dá um atendimento espiritual dentro de um terreiro. Bom, se esse conteúdo está te ajudando, está fazendo sentido para você de alguma forma, para você compreender melhor a Umbanda, com mais consciência e menos preconceito, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com amigos, familiares e ativa o sininho. Aqui a ideia é ampliar o olhar com respeito e responsabilidade. E é isso, meus amigos. A gente se encontra no próximo vídeo. Até.